Hi, how are you? Tudo bem com vocês, nono ano? Prontos para recomeçarmos as nossas English classes? Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, não é verdade? Da gente ter um pouquinho mais de aulas de inglês. Muito bem, a partir de hoje nós teremos videoaulas, então, onde você vai acompanhar comigo e no positivo as aulas e conteúdos que a gente precisa fechar o volume 1. Peço que vocês peguem o seu livro, open your book in the page 10. Mas para você que já está mais de 40 dias sem ter aula, eu vou dar uma revisada aqui, fazendo então um review sobre Present Perfect. Did you remember? Vocês estão lembrados? O Present Perfect é um tempo verbal em inglês que eu uso para falar de situações que aconteceram em um determinado momento, sem que eu precise me preocupar quando foi que começou. E essa situação começou in the past, no passado, mas ainda pode ter consequências até hoje. Né? Se eu digo, I have eaten a lot, eu tenho comido muito, a ideia é que eu já comecei a comer muito há um tempo atrás, não preciso contar quando, mas que eu ainda faço isso até o momento. Uma situação que começou no passado e que continua acontecendo até o momento. Para fazer o Present Perfect, eu preciso de um auxiliar. E qual é o auxiliar? É have. Né? Have é o auxiliar. E na terceira pessoa, he, she, it, eu não uso have, eu uso has. Ok? Então, eu preciso do subject, o sujeito, o auxiliar e o verb. Ele tem que estar em qual tempo? Past participle. Vamos lá? Lembra que eu ensinei? É aquela listinha lá de verbos que eu te dei, a terceira coluna, né? Tem escrito lá past participle, né? Past participle. Então, para os verbos regulares, a terminação é ed, mas para os verbos irregulares muda a escrita. Né? Você já tem, é importante que você guarde direitinho essa lista para usar, né, no primeiro bimestre aqui, agora, finalizando, e também no segundo bimestre, ok? Então, vamos lá. Ó, como é que eu posso? Então, eu vou usar o sujeito, o auxiliar, o verbo no participio passado, né, e o complemento. Como ficam as frases? Afirmativo, negativo e interrogativo. Ó, sequência I have, né, tenho estudado muito. I have studied a lot. Eu não tenho estudado muito. I have not. Ou, a forma contraída, I haven't studied a lot. Como eu perguntaria, você tem estudado muito? Você tem estudado muito? Have you studied a lot? Veja, é bem simples, né? Só lembra essa ordem. Sujeito, auxiliar, o verbo e o complemento. Na forma affirmative sentence. In the negativo, sujeito, auxiliar mais o not, o verbo, né, in the participle, past participle e o complemento. E interrogativo, o auxiliar vem primeiro, ó. Have I, have you, e lembrando, quando é a terceira pessoa, has he, she, it. Have we, have they. Viu a sequência? Então, nós já fizemos muitas atividades, né? Eu acho que não há dúvida, mas você pode dá uma pausa no vídeo, você deve, né? E copie esse slide no seu caderno, tá? Então, veja, ó, as frases afirmativas, você tem o sujeito aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they, para você saber qual é o auxiliar direitinho. Na negativa, você também tem todos os subjects, sujeitos, e o have not, e a forma contrária haven't, has not, has not. E a interrogativa, aqui é como a ordem correta. O auxiliar vem na frente. Have I thought about this program? Have you worked here? Has, né, he or she ate lasanha? E assim por diante. E o ponto de interrogação, obviamente, né? Como é que eu dou respostas curtas? Se eu perguntar assim, ó, have you studied a lot? Você tem estudado muito? Você que está estudando muito pode me responder, yes, I have. Se você não tem estudado muito, você me diz, no, I haven't. This is a short answer. Isso é uma resposta curta, tá? Copia, dá uma pausa, copia e depois continua comigo. Porque eu quero te ensinar o seguinte, quando eu vou fazer o present perfect, também posso usar either e never. O que significa either e never? Either é já, anota aí em cima aí, e never nunca.
Então, in the present perfect tense, we use either em perguntas and never em respostas, para expressar uma frequência. Já fui, nunca fui, tá? Se eu perguntar assim, ó, have you, tá, gone to the beach? Qual a pergunta que eu fiz? Have you gone to the beach? Have you gone to the beach? Você já foi à praia? Eu posso usar aqui o even na pergunta, ó. Como fica? Have you ever gone to the beach? Viu onde eu coloquei? Have you ever gone to the beach? Have you ever gone to the beach? Have you ever gone to the beach? Você já foi à praia? Se você já foi, você vai falar assim, yes, I have. Se você nunca foi, você pode me dar, no, I haven't never. Não, eu nunca fui, never, né? Para dizer nunca. Então, dá uma olhadinha. Eu uso o ever para a pergunta e o never para a resposta. Example, vamos ver. Have you ever celebrated the Changchangbun Festival? É um festival que tem lá na Coreia, na China. Pergunta, você já celebrou esse festival? Não, a gente vive no Brasil, nós nunca celebramos. Então, você diz, no, I've, é a contração do, ó, vou voltar aqui só pra você ver, ó. Quando eu quero contrair o have, basta eu colocar apóstrofo e o ver, I've, é a contração de I have. No, I've never celebrated the Changchangbun Festival. Não, eu nunca celebrei festival, entendeu? Então, onde eu coloco os dois? Ever e never. Põe aí a lápis, por favor, o significado já e aqui nunca, ó. Have you ever, antes do verbo, ó. Antes do verbo, você pergunta, ó, você já celebrou? Eu posso perguntar outra coisa, ó. Você já viajou para a Europa? Vejam. Have you ever traveled to Europe? Have you ever traveled to Europe? Se você já viajou, você vai dizer, né? Yes, I travel. I have, né? Uma resposta curta ou uma complete answer seria se você já viajou. I've, né? I've traveled to Europe. Eu já viajei para a Europa. Agora, se você nunca viajou, você diz no, I've, olha só, never, né? Travel to Europe. Eu nunca viajei para a Europa. I've never traveled to Europe. Eu nunca viajei para a Europa. I've never traveled to Europe. Viu? É só você colocar antes do verbo. Beleza? Então, vamos lá. À frente, eu vou ensinar também o uso mais de duas palavrinhas. For e since. Mas, por enquanto, eu quero que você se atenha ao ever and never, que está na página 11 do seu livro. Page 11 in your book. Lá, ó. Você tem aqui a explicação, que não precisa agora eu ler novamente, e vamos fazer o your turn. Para isso, vou voltar com você agora para o positivo in the page 11, ok? Aqui, ó, ever e never. Vamos aproximar a imagem aqui para você focar direitinho. Ever e never. Aqui tem, ó, examples. Have you ever read a book in one city? Did you understand? Have you ever read a book in one city? O que você acha que está sendo, né, perguntado aqui? What is this question? Que pergunta é essa? Have you ever read a book in one city? Have you ever... O que eu disse há pouco? Que have you ever? Você já read o quê? Ó, mudou o som, mas está no past participle. Ó. Lembra? Read, read. A escrita permanece a mesma, só muda a pronúncia. De read, aqui no past participle, eu digo read. Você já leu um livro numa sentada? Sentou, pegou o livro e leu? Então, é a perguntinha. Outra. Coffee talk. Uma conversa de café. Have you ever read a book that truly affected you? Have you ever read a book that truly affected you? Você já leu um livro, né, em que você ficou profundamente afetado por ele? In the next, vamos ver a próxima question, olha lá. Have you ever read a book more than once? Have you ever read a book that
Have a book more than once? Você já leu um livro mais do que uma vez? Você já leu um livro mais de uma vez? O mesmo livro mais de uma vez? If so, which book have you reread the most and how many times? Se você já, né? Qual livro você já releu mais de uma vez e quantas vezes? Viu? Nós usamos em dialogue between, né? The other person. Conversa, diálogo com outras pessoas. Geralmente a gente usa esse have ever, né? Usando o ever ou never. Aqui tá escrito, ó. Ever is used to ask about life experience. Você usa o ever para falar, né, sobre, geralmente, né, perguntar sobre alguma experiência de vida. Significa, né, que em algum momento, ou até agora, você já fez, né. You never is also used to talk about experience too, but it means not even that opposite always. When we use I've never read a book, it means we don't have this experience yet. Então, é também usado para falar sobre as experiências, mas significa que não foi, né? A experiência não aconteceu, ó, not ever, ainda não. É o oposto de always. Se always é sempre, o never é o contrário, nunca. Quando nós falamos assim, I've never reread a book, eu nunca reli um livro, significa que nós não vivemos essa experiência ainda. Ainda, né? Porque pode acontecer que eu ainda releia um livro. Ok? Então, ever e never eu uso in the present perfect. Com a diferença que um é para questions, ever, falar de alguma experiência que eu já fiz, perguntar sobre alguma experiência. E o never é o answer, são respostas. Vamos fazer juntos aqui essa atividade number 1, ó, your turn, sua vez. Choose the correct option to complete the sentence. Vamos circular, passar o marca-texto ou sublinhar o que você preferir, a opção correta. Então, look at these questions, ó. A. Have you ever or never read a really bad book? O segredo aqui, a dica é qual? Para você saber e não errar. Look at the sentence. Is interrogative? Is affirmative? Então, eu já vi, ó. Have you ever, never read a really bad book? É uma pergunta. Se é pergunta, acabamos de dizer que eu uso ever em questions e eu uso never em answers. Então, aqui, nem precisa traduzir. Basta ter atenção em fazer a análise correta da forma da sentence. A pergunta, então, have you ever read a really bad book? Você já leu um livro bem ruim? Realmente ruim, né? Ainda realçou aqui, ó. Really bad book. Realmente ruim. A resposta, not really. I think I've read a bad book. Aqui é a resposta. Então, a outra dica, se é resposta, eu não posso usar ever. Tem que ser never. Não, realmente. Eu acho que eu nunca li, né, um livro ruim. Viu como é fácil? É só atenção que aí você não erra na hora de fazer a questão gramatical. Claudia and Frank have talked about literature. Ó, é o quê? Uma afirmação. Claudia and Frank have talked about literature. Claudia e Frank, eles nunca conversam sobre literatura. Então, por que eu vou já escolher never? Porque é uma afirmação. Não vou usar ever, porque ever é só para questions. Se look at this, ó, is a question. Então, eu primeiro vou ter que escolher qual é o auxiliar correto. Como é que eu faço a correta opção? Olhando desse subject, sujeito. We. If we use has ou have? We, eu uso? Very good. Muito bem, você prestou atenção direitinho. Porque has, eu só uso quando o sujeito for o quê? Parabéns, congratulations. Isso, quando o sujeito for he, she or it. Se é we, eu uso have. Have we. Agora é a escolha correta do verb. In the third column, na terceira coluna, você tem que escolher. O verbo é chose. Qual é? O participo passado dele é chose ou é chosen? Muito bem, chosen. Então, have we chosen what a book to read for our school project? Né? Qual livro nós, né? Qual é o livro que nós teremos que ler para o projeto escolar?
Por que eu tô falando qual? Ó, what a book. Qual teremos, né, que escolher? D. Se você prestar atenção aqui, ó, where é uma WH. A WH é regra, ela sempre virá no início da frase. Como eu tô usando present perfect, ela virá antes do have e has. Se fosse o simple past, ela viria antes do did. Se fosse o simple present, viria antes do e does. Então, as WH sempre em perguntas virão no começo. Então, where, vamos olhar qual sujeito para eu escolher entre have e has. Your classmates. Who is your classmates class? Tell me. Quem são os your classmates? Me fala. Muito bem. Seus colegas. Colegas de sala. Então, colegas é plural, é they. Para they eu uso has ou have? Muito bem. Vocês estão espertinhos. Have. Então, where have your classmates? Ó, agora escolheu o tempo correto do verbo see. To see, ver. Qual é o passado simples dele? O simple past? Saw. Qual que é o past participle? Seen. Aquilo que eu anoto na sua tarefa quando você faz. Eu dou visto, eu escrevo o quê? Sim, visto. Então, ó, onde seus colegas, né, viram, né, aquele escritor famoso. Ok? Muito bem. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma pausa no vídeo. Seja honesto com você mesmo, hein? Dê uma pausa e faça pra mim a second, né, activity. A segunda atividade, ó. Ask questions and the answers, then use the words in parentheses. Use the present perfect. Você vai fazer perguntas e respostas usando as palavras que estão aí dentro do parêntese. Óbvio, né, que você vai usar o present perfect. Então, volta lá no que você pega o seu caderno e olhe o slide que você copiou há pouco, tá bom? Então, eu preciso saber qual é o auxiliar correto antes do sujeito e qual é a forma do participio passado do verbo. Para isso, você pega também aquela lista de verbos que eu te dei. Dá uma pausa no vídeo e faça isso. Assim que você terminar, você volta aqui para fazermos a correção, ok? Então, vamos lá. Como vocês já fizeram bonitinho, vamos corrigir então? Dá uma olhadinha aqui. Ó, o que eu preciso saber? O sujeito é you. Qual é o auxiliar do present perfect para you? Muito bem. Eu vou usar ever e never. Então, veja. Se é uma pergunta, eu uso ever. E o verbo to read, a escrita dele não muda. Vai continuar read, só na hora de ler eu mudo o som para read. Have you ever read a book in a foreign language? Consegue entender a pergunta? Have you ever read a book in foreign language? Ah, isso mesmo. Você já leu um livro numa língua estrangeira? Resposta positiva. Yes, I have. I've, pode contrair ou pode escrever I have, tanto faz, read a book in French. Acertaram? Muito bem. B. Olhou o sujeito, Camille, have or has? Muito bem. Has Camille ever, porque é pergunta, você está treinando para não esquecer. Question ever. Has Camille ever? O verbo present, ele é regular. Porque se você olhou na sua lista e ele não apareceu na lista, porque ele é regular. E se ele é regular, você acrescenta ed, ed. Has Camille ever presented a book at school? A Camila, né, ela já apresentou este livro na escola? Yes, she has. Sim, já. She has. Aí, como é que eu vou contrair has? Põe um apóstrofo e o S. Porque contraiu o have, né, com um apóstrofo V. Mas aqui o has, apóstrofo S. Ou pode escrever has? Pode. She has talked, porque talk é regular, então talked about the Hunger Games series. Ela já apresentou um livro sobre o quê? Sobre uma série de jogos de caçadores, né? Se Christian e Mônica. Tem muito cuidado. Sabe por quê? Em prova eu vejo muito isso. Olha apenas o primeiro nome. Esquece de olhar os dois e já vai logo escolhendo aqui rapidamente o auxiliar. Agora, veja. Se fosse só Christian, seria has. Mas é Christian e Mônica. É o quê?
Isso. Have Kristen and Monica ever? E olhou lá na lista dos Percival, buy, passa a ser bought. Have Kristen and Monica ever bought a book online? O Kristen e a Mônica já compraram livros online? No, they have never shopped. Eles nunca compraram. Shop é também comprar, tá? Por isso que o substantivo shopping, né, para nós é a loja de compra, mas em inglês, shopping é fazer compra. E o lugar onde faz compra, eles chamam de mall ou shopping mall. Só que em português a gente usa a palavra shopping para designar o espaço, lugar. Para eles não, para eles é mall. E shop é comprar. No, they have never shopped, porque é regular. E aqui, ó, shop. Consoante, vogal, consoante. Você precisa dobrar antes de colocar ED. D. Has you e-reader, né, a book? Você vai perguntar. Your e-reader, né? E-reader. O que é your? Seu ou sua? E-reader. Esse é um leitor, o que? E, aqui é de electronic. Electronic reader. Tá perguntando se o seu leitor eletrônico, né? Você tem um leitor eletrônico. Sabe o que é um leitor eletrônico? Esses que a gente compra, né? Como Kindle, que é um pequeno tablet, né? Chama-se Kindle, que é só para leitura. Você já leu um livro no leitor eletrônico? Não, nunca li, tá? Foi tranquilo aí? Você conseguiu fazer direitinho? Muito bem. Agora eu quero que você faça o seguinte. Dá uma pausa aí. Na página seguinte, no Reading Time, a hora da leitura, você vai fazer o seguinte. Nós temos lá, ó, extratos, né? Partes de 3 livros que a gente já comentou em sala, bem famosos, né? Gulliver's Visit Some Places, Pride and Gulliver's Travel, né, na verdade, Don Quixote e Pride and Prejudice. Orgulho e Preconceito. Amo, já assisti umas 4 vezes, recomendo. Você vai dar uma pausa e escolher. Esses fragmentos aí são de qual desses livros? Gulliver's Travels, Don Quixote ou Pride and Prejudice? Vamos conferir? Olha lá. Gulliver's Visit Some Places. Óbvio, né? Já falou em Gulliver, que é Gulliver's Travel. Mr. Darcy, Nothing is Good Enough for Me. Pride and Prejudice. E Don Quixote, Easy, né? Based on these summaries, né? Baseado nesses, né, sumários, nesses resumos. How would you classify these books? Como é que você classifica esses, né, 3 books aqui? Gulliver's Travel é o quê? Escreve Gulliver's Travel, 2 pontos, é o quê? Um romance, né, ou um novel, como a gente diz em inglês, um adventure, ou qual mais que a gente poderia falar? Quais os outros que a gente pode dizer? Fable, né, oral, speech, humor. Já sabe, Gulliver's Travel, adventure. Pride and Prejudice é o quê? Romance. E Don Quixote pode ser o quê? Um adventure ou um drama. Muito bem. Então, usando também essas palavras, vamos fazer a seguinte, ó. Look this chart. Olha esse chart aqui, ó. Let's focus on one of the top 100 books all of time. Esses 3 livros, a gente já viu que eles estão na lista dos 100 livros mais lidos no mundo. Então, veja lá, ó, vamos pegar Gulliver's Travel by Jonathan Swift, que o livro do Jonathan Swift, que é As Viagens de Gulliver. Vamos preencher o chart aqui com o que é nos pedido, ó. Type of book. Que tipo de livro é Gulliver's Travel? Acabamos de colocar lá uma adventure. Pode também ser uma satire, parody. Ele é aventura, tem sátira, né, cômico. Olha aqui, main characters. Atenção, main characters. O que é main characters? Main é principal. Characters é personagens. Escrevi, principais personagens. Did you watch this movie?
Did you watch this movie? Você já assistiu esse filme? Já passou várias vezes, né? Na televisão, no canal aberto. Quem já assistiu, né? Ou já leu lá nas páginas anteriores, vai escrever lá, ó. Quem são os principais personagens? Lemuel Gulliver, a população daquele lugar que chama os Lilliputianos, né? Os Ian Hus, os Brody Brigans. Então, você pode anotar aí e escrever. What is this word? O que é essa palavra plot? Plot é um summary, né? É um resumo do que acontece. Então, o que acontece? Gulliver travels to the many lands and meet different people, such as agents. He talks to the governing authorities and reflects about his one country. Então, em resumo, né? O Gulliver ele viaja para muitas outras terras e encontra, né, pessoas diferentes, como os gigantes, né? Os chamados giants, que na verdade o gigante mesmo é o Gulliver, né? Ele conversa com os governadores, as autoridades governamentais daqueles lugares e acaba refletindo sobre, né, o seu próprio país, a forma de governo do seu próprio país. Beleza aí? Então aqui você tem, na página seguinte, in the theme, read time, é a hora da leitura, tá? Você tem, então, vou deixar essa página aqui como tarefa. O que você vai fazer? Você vai, tem um sumário aqui, tá? De Gulliver's Travel, a versão que foi gravada primeiro e a versão que foi, né, do ano de 2010. Dá uma lida e depois você vai responder a primeira pergunta. Que pergunta é essa? Letra A. What are similarities can you see? Quais são as semelhanças que você vê nos dois? How different are they? E quais são as diferenças? Tudo bem? Então, para a próxima aula, você já tem uma tarefa. E é claro que eu já dou, né, como outra tarefa complementar, a página 16, que ela já foi feita a 16, se não me engano. Mas você pode dar uma olhadinha aí. Se não foi, faça a 16 e a 17. E, além disso, ler o resumo aqui e fazer essas duas questões. Combinado? Já vou anotar aqui para olhar, então, na próxima aula, corrigir. Bye, bye! E até a próxima aula.